Continuando aqui o nosso cronograma aqui, nós já vimos aqui algumas tags, as tags principais aqui. Então, o que nós já vimos aqui? Nós já vimos aqui o doctype, HTML, head, title, as meta tag, body, os cabeçalhos, que vai do H1 ao H6 aí. Parágrafo, e vimos agora os hyperlink, né, que é o href, que é a forma de gerar link aí para navegação interna e externa do site, tá? Vamos ver agora a tag IMG, que é para você trazer imagens, para você usar a imagem no corpo do website, da página. Então, voltando aqui no nosso Visual Studio Code, vou apagar o hyperlink aqui, o href, esses textos, vou deixar só aqui o body, né? Lembrando que o body é o nosso corpo, tudo que está dentro do body é o que aparece no site. Isso aqui já foi explicado nas aulas anteriores. Então, como que você faz para usar, para buscar uma imagem, né? Para você trabalhar com imagem na sua página, tá? Então, você vai ter que menor que para você abrir a tag, como eu expliquei. Aí você entra com a tag IMG, tá? IMG, que é a tag que busca imagem, SRC, tá? SRC é para você buscar o caminho da imagem e fecha a tag, tá? Dentro aqui do SRC, você tem que passar o caminho onde está a sua imagem, tá? E como que isso funciona? Vamos ver a arquitetura aqui da estrutura do site. Vou abrir aqui a pasta que a gente está trabalhando aqui, tá? Lembrando que quando eu fui no início do projeto aqui, eu criei uma pasta aqui. Tá? No meu caso, eu criei aqui nos documentos, mas eu disse que você pode criar a pasta onde você quiser, com o nome que você quiser, tá? Isso aqui é só uma pasta para tal projeto. Em documentos eu criei a página website, dentro da website eu criei uma página chamada Projeto 1. Tá? Então, se eu quero usar uma imagem na minha estrutura, no meu site, a imagem tem que estar dentro do meu projeto. Meu projeto está nessa pasta aqui. Então, eu poderia usar essa imagem solta aqui, ou poderia criar uma página para colocar ela dentro. Então, eu vou colocar solta para a gente vai pegar o conceito aqui de trabalhar aqui com uma navegação entre diretório e depois a gente muda para pasta para entender. Tá? Então vamos lá, abre a página aí onde você criou o teu projeto. No meu caso foi em documentos. Dentro do documentos eu criei uma página chamada website. Dentro da website eu criei uma página chamada projeto 1. Aqui está o meu site. Lembra que a gente tem um teste, temos uma página index aqui, tá? Mas você pode ter criado em outra pasta, isso não importa. Então, vou abrir uma página do Google aqui, vou fazer desde o início aqui, tá? Vou clicar aqui na aba imagens e colocar uma imagem de teste. Vou baixar uma imagem para teste aqui. Teste.png, para baixar qualquer imagem aqui. Bom, vou baixar qualquer imagem, você pode baixar ou pegar na sua máquina, vou pegar essa daqui mesmo, clicar com o botão direito, salvar, como vou salvar isso aqui na minha pasta. Tá, no meu caso aqui, minha pasta é em meus documentos, vou salvar dentro do meu projeto, meus documentos, website, dentro da pasta projeto 1, e vou colocar aqui, ó, o nome dela, vou colocar teste, mas tanto faz o nome, tá? Pronto, eu salvei aqui. Então, se eu vim aqui na minha página, tá? Eu tenho aqui uma imagem de teste aqui na raiz. Por que na raiz? Porque o projeto 1 é minha pasta. Minha página está aqui, então a imagem está solta aqui na raiz, tá? Porque eu vou fazer isso e depois a gente cria uma pasta para ela. Tá? Vamos voltar aqui no Visual Studio Code e vamos entender a questão. Se eu estou aqui dentro da pasta projeto, e veja, na projeto, onde estou criando meu exemplo. Minha imagem está solta, então aqui eu tenho que passar o caminho o quê? O caminho da imagem. Então, para pegar o caminho da imagem, eu coloco Ctrl barra, tá? E eu já coloco teste, né? Teste.jpg, que é o nome dessa imagem. Então, certo. Então, o que eu fiz? Eu disse aqui na tag MG qual que é o caminho que tem que pegar esta imagem, tá? E olha só, lá no começo da aula, quando eu estava ensinando como instalar os plugins do VS Code, aquele Image Preview que a gente instalou, ele me dá essa autonomia. Graças àquele plugin, quando eu passo o mouse aqui em cima de um hiperlink de uma imagem, em cima de um diretório aqui, de uma tag MG, ele me mostra qual é a imagem que eu estou usando, mas é porque eu instalei aquele plugin, tá? Então eu vou, veja que a bolinha está branca, significa que eu não salvei, então eu vou salvar, e eu salvei ela. Então, se eu voltar agora aqui no meu Visual Studio Code, tá? Eu vou dar 2 cliques na página index, tá? Olha só, minha página index abriu e tá pronto, já tá mostrando uma imagem, né? Ficou enorme porque o tamanho dessa imagem é grande, né? Então eu podia ter baixado a imagem menor, ou eu posso mudar o tamanho dela. Eu posso usar umas tags aqui, tá? Vamos voltar aqui no Visual Studio Code, já vamos aproveitar a situação que vou mostrar como trabalhar com tamanho de imagem, tá? Então eu posso aplicar o tamanho direto aqui na tag MG, ou eu posso estar usando a classe CSS, mas a gente vai ver mais à frente. Então, por enquanto, eu vou colocar aqui. Então, eu vou pegar e vou falar que essa imagem,
ela vai ter um exit, que é uma altura, eu vou colocar de 100 pixels, que é o px, tá? Então eu vou falar que ela está em 100 pixels, vou salvar, vou voltar aqui no meu navegador, vou atualizar, pronto. Agora eu disse que a imagem tem 100 pixels, tá? Então veja que dentro da minha página, eu coloquei essa imagem aqui. Então o que eu fiz aqui? Eu chamei a tag MG, tá? Então aqui nós estamos mostrando como usar a tag MG. Eu abri o src igual, tá? Entre aspas, duplo, eu passei o quê? O caminho da imagem, tá? O caminho da imagem. Tá? Agora vamos entender como seria uma estrutura ótima. Uma estrutura boa não seria ela ficar solta assim, seria ela ficar dentro da pasta, ficar organizado. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui, eu vou vir do jeito simples. Eu vou em novo e vou criar uma pasta chamada imagens. Imagens, pronto. Pode ser o nome que você quiser, certo? Vou criar uma pasta chamada imagens. Agora eu vou pegar essa imagem e vou colocar dentro dessa pasta. Eu vou tirar, não vou deixar ela solta aqui na raiz mais, tá? Então eu vou colocar ela dentro dessa pasta. Então se eu vim aqui na estrutura do site agora, eu entrar dentro da pasta imagem, pronto, o veículo está aqui dentro, tá? Então, veja só, eu tirei a imagem da raiz e coloquei numa pasta. Isso significa que se eu pegar agora e abrir aqui de novo a minha página do site e atualizar, pronto, deu o link quebrado. Por quê? Porque o caminho que eu estou passando, que é o diretório da imagem, agora não existe mais. Tá? Por quê? Porque eu mudei a imagem de lugar. Então, esse é o conceito de navegação de diretórios. E como que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que passar o caminho correto, tá? E qual que é o caminho correto? O caminho correto agora é dentro da pasta imagens. Então, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar, eu vou dar um ponto barra, eu gosto de começar, não é obrigado, tá? Imagens, e dentro da pasta imagem, teste.jpg. Veja só, eu estou mudando o diretório. Agora eu disse que a partir da raiz, dentro da pasta imagem, nós temos esta imagem. Deixa eu atualizar, voltar agora lá no nossa página da web e dar um F5 para atualizar, pronto, pegou novamente, renderizou novamente a imagem, tá? Então, o que nós estamos entendendo aqui? Nós estamos entendendo como usar a tag IMG, que é a tag responsável por trazer imagem. Tá? E nessa imagem aqui você pode usar algumas estilizações. Por exemplo, eu determinei uma altura, eu posso determinar uma altura, uma largura. Tá? Agora, um padrão interessante de informar é que não é interessante você pegar uma imagem e determinar qual que é a altura e qual que é a largura. Porque, por padrão, no HTML5, se você coloca uma imagem e você determina só a altura ou só a largura, tá? A outra dimensão ele alinha automaticamente. Então, se eu falar que essa imagem aqui, por exemplo, tem 20 pixels só de altura, voltar no meu navegador aqui e dar um F5 atualizar, veja só, ele ficou com 20 pixels de altura. Tá? Então, o que eu faço? Eu estou determinando a altura e proporcionalmente, o que ele está fazendo? Ele está pegando a largura. Se eu falar que é 200 pixels aqui, salvar e voltar aqui, ficou com 200 pixels. Tá? Agora, o que acontece se eu tentar engessar aqui a altura e a largura? Eu vou colocar a altura 100 pixels, tá? E o widget, né, que é a largura, eu vou colocar 100 pixels. O que eu estou fazendo? Eu posso estar distorcendo a imagem. Por quê? Porque eu não tenho o conceito da proporção dela. Pode ser que a medida que eu estou fazendo aqui não seja ideal para a imagem. Veja só, agora quando eu determino a altura e determino a largura, o que eu fiz aqui? Ó? Eu falei aqui que a minha imagem tem que ter 100 pixels de altura e eu disse que ela tem que ter 100 pixels de largura. Né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou determinando, travando a altura e a largura. Então, possivelmente, se eu vir uma imagem dessa aqui atualizar, ela vai distorcer. Veja, distorcer, o carro ficou encolhido. Por quê? Porque a imagem desse veículo não é quadrada. Ele não tem a mesma largura, a mesma altura. Então, sempre que você tenta determinar a largura e a altura de uma imagem, com certeza você pode ter uma grande possibilidade de você distorcer ela. Então, não é interessante. Então, ou você determina a altura, ou você determina a largura. Por exemplo, eu vou tirar o widget, vou deixar só o widget aqui, a largura, e vou dar um Ctrl S e vou salvar. Eu determinando só a largura de 100 pixels, a altura ele pegou proporcionalmente. Então, eu nunca determino a altura e a largura de uma imagem. A não ser que seja estipulado. A não ser que você combine com o seu cliente e fale, ó, nesse espaço aqui, o senhor tem a obrigação de cadastrar sempre imagem tantos por tanto. Você determina, ó, eu quero, por exemplo, 300 por 300 pixels. Quando você determina uma regra e você fala para o seu cliente que ele só tem que colocar a imagem daquele tamanho, você pode setar aqui e travar a altura e largura. Mas quando você quer deixar o seu cliente um pouco mais à vontade, então você não trava a altura e largura, porque a possibilidade de você distorcer a imagem dele é muito grande, tá bom?
Então, aqui nós entendemos como funciona a tag MG, tá? E mais uma vez eu vou reforçar, eu mostrei como funciona a tag MG. Agora é de sua responsabilidade de você pegar isso que eu te falei agora, aprofundar sobre isso, que eu te mostrei aqui é o básico. Você pode fazer mais coisa com a tag MG. Então, pesquisa como mais usar, cria a página, coloca imagens, tá? Cria pasta, coloca imagem dentro, cria tag MG, passa o endereço, tá? Treine. Vai lá, faça isso acontecer. Vai lá e coloca várias imagens, entendeu? Então cria, por exemplo, várias MG, coloca várias imagens dentro da pasta, passa o caminho de cada uma delas, tá? Igual aqui eu criei várias aqui, ó. Entendeu? Passa o caminho delas aqui de várias imagens diferenciadas para você ir treinando, tá bom? Porque só isso que eu estou mostrando aqui é coisa simples, estou mostrando só o caminho que você tem que aprofundar e estudar. Tá, vamos conhecer aqui agora listas ordenadas e não ordenadas. Isso aqui é muito útil, tá? Então vou passar aqui, vou apagar essas imagens aqui e vou criar uma lista aqui não ordenada. Então como que você faz para aquela lista? Você coloca menor que, né? E cria a tua estrutura, tá? O menor que o L, ele já fechou, então veja só. O L, dentro dele você cria listas. Então a estrutura é o L, então abri o L aqui e fechei, tá? Lembrando que a diferença da abertura e fechadura é que o fechamento tem uma barra antes, tá bom? E dentro eu vou passar uma lista. Então eu vou passar a minha lista LI, então abro o LI, fecho o LI, tá? Então eu vou copiar esse LI algumas vezes aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, teste 1, coloquei aqui teste 1, teste 2 e teste 3, ou seja, eu abri minha UL aqui, dentro dela eu coloquei LI, tá? Então eu crio a estrutura abrindo o L, fechando o L, e dentro eu coloco LI. Então cada UL desse eu vou criar uma lista. Então vamos voltar aqui na nossa página do navegador, tá? Veja, tá o veículo ainda porque eu não atualizei, vou atualizar, veja. Eu criei teste 1, teste 2, teste 10, de uma lista não ordenada, por quê? Porque tem só essa bolinha aqui antes, tá bom? E qual que é a diferença da lista não ordenada? Vamos criar agora uma lista ordenada. Ordenada, você, em vez de LU, você cria OL. Então, OL, abri e fechei o OL, e dentro dela eu coloco a LI. Vou repetir esses LI algumas vezes aqui. Vou colocar qualquer caractere aqui só para a gente testar. Coloquei A, BC. Vou deixar os dois aqui, vou colocar um HR, que nós já aprendemos também como fazer isso, tá? Coloquei um HR para separar. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma lista não ordenada, certo? Coloquei um HR para separar e criei uma lista ordenada embaixo. Vamos ver agora a diferença da lista ordenada para não ordenada. Então, olha a diferença. A lista não ordenada, ela tem essas bolinhas antes. Coloquei um HR para separar. Embaixo eu coloquei uma lista ordenada. Ele ordena por número, ó, 1, 2, 3, tá? Então, quanto mais número, lista eu coloco aqui, então deixa eu vir aqui, por exemplo, e repetir esse último ali que está com C aqui várias vezes, ó. Só para a gente entender, vou dar um Ctrl S para salvar. E vamos voltar aqui no navegador. Olha só. Então a diferença é essa, ó. Ele cria ordinal, ele coloca número, ele coloca o número ponto antes do que está dentro da lista, tá? Então o que nós estamos entendendo aqui? Que para você criar uma lista não ordenada, você abre o L e fecha o L, e dentro da OL você abre LI. Para cada linha você cria um LI. É lista não ordenada. E a lista ordenada, em vez de o L, você abre e fecha ela com OL, e também dentro vai o mesmo LI. Dessa forma ele cria a lista, tá? Não ordenada, que não é por ordem, e cria a lista ordenada, tá bom? Bem simples, tá bom? Então pega esse conteúdo e vai pesquisar mais para você aprender a fazer mais coisas com as listas ordenadas e não ordenadas.